queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 17ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estudaremos o último assunto da unidade 3, o sumo sacerdócio de Cristo, na qual iremos tratar da firmeza da promessa de Deus, que está em Hebreus, no capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 15. Antes do terceiro desvio da mensagem principal, o autor disse que ainda tinha muitas coisas para explicar sobre o sacerdócio de Jesus. Vimos isso no capítulo 5, do versículo 11. Agora ele volta ao assunto, mostrando a posição do Filho de Deus como perfeito e eterno sumo sacerdote. Primeiramente, reafirma que a confiança vem da fé em Deus, pois ele fez as promessas. O autor, tendo advertido seus leitores contra o perigo da apostasia, exorta-nos a não nos tornarem indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram a promessa. Ele escolheu para apreciação o último de uma série de 4 acontecimentos em que a fé inabalável de Abraão ajudou-o a enfrentar e a vencer todas as crises da alma, sendo recompensado com a promessa confirmada por juramento solene de Deus. O autor, assim, para aprofundar o tema da segurança da salvação, deixa de usar argumentos teóricos para usar ilustrações práticas. E dessa forma ele evoca a figura de Abraão, para exemplificar o conceito de esperança. O exemplo de Abraão é considerado não porque seja o único, mas porque é mais elevado que os demais. O juramento de Deus feito a Abraão conferiu à promessa uma irrevogabilidade e imutabilidade, de modo que os herdeiros da fé estão firmes não por si mesmos, mas por Deus. As duas coisas imutáveis sobre as quais é impossível que se minta são a imutável promessa divina e o imutável juramento, fixando o pacto da graça prometida, não podendo ser invalidado. A esperança, um magnífico dom de Deus aos seus redimidos, é que sustenta o barco de nossa vida no mar revolto do mundo. A esperança é a âncora da nossa alma. Pela esperança penetramos na pessoa do sumo sacerdote, além do véu, isto é, no Santo dos Santos Celestes, onde Jesus entrou e permanece. O elo que nos liga ao Eterno mantém-se e é inquebrável, segundo a misericórdia de Deus. Estamos ancorados em Cristo Jesus. Tempestade nenhuma fará naufragar o barco do crente. Assim veremos a ilustração que o autor faz. Deus prometeu e jurou por si mesmo. Abraão esperou com paciência sua promessa. Deus é tão superior a todos que não pode jurar por ninguém acima dele. E que a nossa confiança em Deus e nas promessas dele é que nos leva a avançar na nossa esperança. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Mas antes da nossa oração e do início da nossa aula, eu tenho que lembrar os irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas. Vocês entram no YouTube e digitem hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letras minúsculas. E vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda quero pedir aos irmãos, orem por esta obra e participem das nossas aulas, deixem os seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, por estarmos reunidos através deste canal. Ajuda-nos, ó Pai, neste nosso estudo, para que nossa compreensão seja plena, neste tão importante assunto que fortalece a nossa fé em Ti. A esperança que é a âncora da nossa alma. Pois, Senhor,
O Senhor fez essa promessa e temos que entendê-la. Aleluia por isso. Ajuda-nos, Espírito Santo. Desde já nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos por esta graça em nome de Jesus. Amém. A firmeza da promessa de Deus. Vamos ler Hebreus capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 15. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Vimos aqui no versículo 13 a 15 do capítulo 6 de Hebreus a infalível esperança. Abraão foi um exemplo de esperança. E nós aqui vamos citar 4 acontecimentos em que a fé inabalável de Abraão foi forjada e demonstrada, porque o autor citou o último como um exemplo de esperança. Deus prometeu e jurou por si mesmo, em resposta à fé de Abraão. E Abraão esperou com paciência, creu contra a esperança. Esses são os destaques dos versículos que lemos hoje. Agora eu vou discorrer e falar sobre cada um desses pontos. Pense a respeito de Abraão por um momento. Deus lhe fez uma promessa maravilhosa e a reforçou com um juramento feito pelo maior nome ao qual poderia jurar, o seu próprio nome. E qual foi a promessa? O autor citou parte do texto original que está em Gênesis, no capítulo 22, do versículo 16 e 17. Vamos ler esses versículos de forma completa? Disse: porque você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. O autor citou um dos 4 acontecimentos em que a fé inabalável de Abraão ajudou-o a enfrentar e vencer todas as crises de sua alma, perseverando até alcançar a recompensa da promessa, juramento que Deus fez e que se cumpriu. Acredito ser importante mencionar esses acontecimentos para entender a fé inabalável que Abraão desenvolveu. Uma fé semelhante a essa temos que buscar desenvolver a exemplo dele. Os acontecimentos foram: primeiro, Deus chamou Abrão: sai de sua terra, de sua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Foi um chamado para abandonar a idolatria, pois Terá, o seu pai, era idólatra. Nesse contexto, a promessa foi feita a Abrão no sentido de que seriam benditas todas as famílias da terra, mas não houve juramento associado à promessa. Está lá em Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4 e versículo 7. Sugiro aos irmãos que leiam essa passagem. O segundo acontecimento é a oferta de consagração de Abrão. Caindo um sono profundo, ele contemplou uma fornalha fumegante e uma lâmpada ardente que passava entre os pedaços dos animais, santificando toda a sua oferta queimada a Deus. Acrescentava-se aqui a confirmação do cumprimento da promessa, mas nem assim houve o juramento de Deus ligado à promessa. Vimos essa passagem em Gênesis, no capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 18. Leem também essa passagem. O terceiro acontecimento, depois e sem dúvida nenhuma, intimamente ligado ao que já havia acontecido anteriormente, que nós falamos, houve o chamado de Abrão à perfeição. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que sustenta. Anda na minha presença e ser perfeito. Está lá em Gênesis, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 8. Aqui as promessas são chamadas aliança, e o nome de Abrão é mudado para Abraão. A íntima relação entre o termo perfeito e aliança antecipa a perfeição da nova aliança, para a qual o autor de Hebreus chama a nossa atenção nos capítulos que nós iremos estudar mais adiante, se assim Deus permitir. Nem ainda aqui se associa o juramento às promessas, mesmo quando considerado como alianças. Só para efeitos de curiosidade, a respeito da mudança do nome, Abrão para Abraão, a palavra Abrão significa pai elevado, pai exaltado. Abraão
conforme é usado aqui, significa pai de uma multidão, pai de uma multidão de nações. Olha, nada na palavra de Deus é por acaso. E o quarto e o último acontecimento está citado no texto que o autor de Hebreus falou. Foi o fato de Abraão ter oferecido como holocausto Isaque, o seu único filho. Após o sacrifício de Isaque, quando a fé triunfante do patriarca tinha cumprido todas as condições da promessa, ele recebeu a nova confirmação, o primeiro juramento de Deus. O juramento de confirmação é solene e sagrado, maior que qualquer outro, visto que Deus não pode mentir, ratifica as próprias promessas como um voto solene. Essa confirmação deveria despertar em nós a mais profunda admiração do seu amor misericordioso. Se há alguém na época do Antigo Testamento que exemplifica o conceito de esperança, é Abraão. Abraão creu contra a esperança para vir ser pai de muitas nações. Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa. Aos 86 anos de idade, Ismael nasceu. Está lá em Gênesis, no capítulo 16, verso 16. Mas Deus lhe disse que Isaque, e não Ismael, era o cumprimento da aliança da promessa. Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. Abraão pôs sua esperança em Deus e confiou que Deus manteria sua promessa em tornar Abraão uma grande nação. Ele esperou 25 anos para que Deus cumprisse aquela promessa. 60 anos depois do nascimento de Isaque, nasceram Jacó e Esaú. Está lá em Gênesis, no capítulo 25, versículo 26. Quando essas crianças tinham 15 anos, Abraão morreu. Ele morreu com 175 anos. Está lá em Gênesis, no capítulo 25, verso 7. Na época da morte de Abraão, ele tinha um filho da aliança, um filho do pacto, Isaque, e um neto do pacto, Jacó. Abraão viu o cumprimento da promessa em Isaque e Jacó, mas isso era só o começo de tudo que Deus queria dizer por meio da promessa. Abraão não era só um homem de fé, mas um homem de esperança. Vamos ler os últimos versículos da aula de hoje. Está em Hebreus, no capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 20. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vimos aqui, nos versículos 16 a 20 do capítulo 6 de Hebreus, duas coisas imutáveis. O autor cita o juramento de confirmação, e o propósito do juramento é fixar a verdade. Observa-se duas coisas imutáveis: a promessa, que é impossível que Deus minta, e o juramento, que Deus impôs a si mesmo como penhor. O autor apresenta três ilustrações: o refúgio da esperança, a âncora da alma e o precursor divino. Vamos falar sobre esses assuntos destacados neste texto. O autor mostra que Deus fez um juramento. Deus não teria de jurar para garantir a integridade de sua palavra. Sua palavra é verdade, e Deus manterá sua promessa, mas se adaptou aos modos do homem e jurou por si mesmo. A maioria dos juramentos feitos pelos judeus era em nome de Deus, e costumavam fazer com muita facilidade, e não levavam muito a sério seus juramentos. Por isso que Jesus proibiu o juramento por causa dessa prática pecaminosa. Contudo, os juramentos tinham a finalidade de invocarem um nome que é maior do que eles, e eles apelavam para Deus porque ele era a verdade final. E assim, se eles quebrarem o juramento, estarão sujeitos à vingança divina. O juramento, então, fixa a verdade em qualquer disputa.
O juramento assegurou a Abraão que Deus manteria sua palavra apesar dos anos. Depois de fornecer a ilustração que mostra Abraão como o beneficiário da promessa, o autor aplica o ensino da promessa a todos os crentes. Assim como Deus afirmou a Abraão a veracidade de sua promessa, de sua palavra, ele fez um juramento. Assim também para os crentes chamados herdeiros da promessa, Deus confirma a promessa aos seus beneficiários, aos seus descendentes. E Abraão teria muitos descendentes. Deus sabe a fraqueza da fé dos homens. Portanto, dá ao homem uma certeza ainda mais da completa confiabilidade da palavra de Deus. Deus faz uma confirmação exata. Outra coisa, o autor ensina que Deus não somente fez a promessa aos crentes, mas ele também garante a promessa. Então vimos que há duas coisas imutáveis que são a promessa e o juramento. A respeito de Deus, que fez a promessa a Abraão, é dita que é impossível que minta. E a respeito do juramento, Deus jurou por si mesmo, portanto, impôs a si e a todas as perfeições de sua divindade como penhor do cumprimento das promessas. O juramento também se liga à aliança com Cristo. Isto é, de Cristo seria o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O juramento é paralelo a outro. O que foi prometido a Abraão e à sua semente confirmou a promessa da redenção. O que foi feito a Cristo, a semente de Abraão. Vimos lá em Gálatas capítulo 3, no versículo 18, que confirmou a instrumentabilidade sacerdotal pelo qual as promessas vieram a ser cumpridas. Um juramento se liga à natureza da aliança, o outro à administração. E como duas coisas imutáveis, a promessa e o juramento, eles estavam ligados à primeira aliança. Assim, o autor da epístola vai mostrar que a promessa e o juramento se ligam à segunda aliança, porque o Filho encarnado é, debaixo do aspecto divino, ministro do santuário, e debaixo do aspecto humano, a certeza da aliança. A promessa, portanto, repousa seguramente na aliança com Cristo, o qual, como nossa oferta propiciatória, tornou possível a Deus ser justo juiz e, ao mesmo tempo, o justificador do que crê em Cristo. Deste modo, Deus colocou aos herdeiros da promessa dupla confirmação da validade da aliança e da infabilidade de sua administração. E aos herdeiros não são meramente os descendentes naturais de Abraão, mas também os seus filhos espirituais, visto que, em Cristo, semente de Abraão e herdeiro de todas as coisas, foram benditas todas as nações da terra. Para reforçar a nossa convicção, são apresentadas três ilustrações. A primeira delas é o refúgio da esperança. Aqui faz alusão às cidades-refúgio em Israel, para as quais poderia fugir o vingador de sangue, aquele responsável pela morte de alguém. A pessoa que matou alguém, ele se refugiava nessa cidade, ele estava salvo dentro das muralhas. E quando o sumo sacerdote morria, ele recuperava a sua liberdade. Confere isso lá em Números, no capítulo 35. Dá uma lida nesse capítulo. Nós já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Cristo é o nosso refúgio. E o uso das palavras indica a urgência de fugir para Cristo em busca de salvação. É em Cristo que a esperança é colocada diante de nós e da qual devemos lançar mão. A esperança é algo colocado diante de nós, que esperamos. É algo que necessita de uma experiência interior, isto é, fé e paciência. Portanto, a esperança é ao mesmo tempo o dom de Deus e a experiência interior do homem. A segunda coisa é a âncora da alma. Âncora é uma referência náutica. A âncora é um símbolo da esperança, firme em si mesma, forte, mas exigindo que nós nos apeguemos firmemente àquilo que se firma nas coisas eternas. A âncora pesada de ferro afunda nos grandes mares e fixa-se entre as rochas inabaláveis, mantendo o barco firme e seguro. Assim é a esperança, a âncora do cristão. Ela não encontra ancoragem em águas rasas deste mundo, mas penetra no véu, mediante os fortes conjuntos de cordas e da graça que a verdade representa, prende-se a ancoragem espiritual ao trono eterno de Deus. O Espírito Santo é um símbolo da graça e da verdade. E apegando-se à obediência a ele,
chegaremos no tempo próprio a ser trazidos a salvo às costas, à praia dourada da luz e do amor eterno. Esta é a esperança do cristão, tornada segura e firme pela promessa e pelo juramento. E por último, o precursor divino. O autor volta agora a sua atenção para aquele que leva a esperança até o interior do véu. Foi demonstrado que Cristo é o capitão da nossa salvação, conduzindo-nos ao descanso da fé como nossa herança terrestre e leva além, até o descanso eterno de nossa herança celestial. Aqui, contudo, expressa-se uma nova ideia, a de que Cristo, como nosso precursor, entrou e abriu o Santo dos Santos para nós. Vimos que o sumo sacerdote levítico entrava no Santíssimo, mas apenas uma vez por ano, no dia da expiação, e meramente como representante do povo. Ele entrava no Santíssimo não como precursor, que vai à frente, que antecipa a oferta. Esta é a glória da nova aliança e seus privilégios. Resiste aqui é esse privilégio, que Cristo não somente entrou no Santo dos Santos como grande sumo sacerdote, mas rompeu o véu para que nós entrássemos também. Cristo não apenas como Moisés libertou-nos da servidão, como Arão fez expiação por nós. Em Cristo se funde esses dois cargos, libertador capitão e sumo sacerdote, em uma ordem eterna, a de Melquisedeque, que foi ao mesmo tempo rei e sacerdote. Vejam, o Calvário sem Pentecostes é incompleto. A entrada do nosso precursor, além do véu, traz em si esses significados profundos e de largo alcance. Ele estabeleceu o culto perfeito, do qual o judaísmo jamais seria capaz, porque é uma sombra. Ele proporcionou a comunhão universal e irrestrita com o Pai e o Filho, por intermédio do Espírito Santo. Eliminou assim a existência de lugares tecnicamente chamados santos. Como precursor, Cristo também denota ser o corredor mensageiro, aquele que corre para transmitir as boas novas. Como mestre quarterleiro, aquele que vai adiante para fazer preparações para o exército. E o arauto, aquele que vai à frente preparando a passagem ou a chegada da realeza que somos nós, filhos do Deus Altíssimo e amados do Pai. Essa é a grandiosa obra que o Senhor Jesus fez. Esse é o privilégio que nós desfrutamos. Assim, queridos, nós encerramos a nossa aula de hoje. Vamos às nossas considerações finais. As promessas de salvação feitas por Deus são ainda mais firmes por terem sido confirmadas por um juramento proferido pelo próprio Deus. Isso era verdade desde o princípio. Quando as promessas foram feitas a Abraão, Deus ao mesmo tempo jurou que as cumpriria. A fim de tornar os homens duplamente certos acerca de sua promessa, Deus condescendeu em usar esse método de prestação de juramento. Portanto, ele se fez, visto que não havia ninguém superior para quem fosse possível apelar, uma espécie de terceiro interessado, ou mediador entre si mesmo e os homens. Portanto, possuímos uma dupla base de confiança em Deus, aquele que promete e nos dá garantia em sua palavra, e em Deus, aquele que garante e nos confirma sua promessa por meio de juramento. Conclui-se que não há possibilidade do indivíduo vir a ser enganado a respeito da promessa, ou ficar desapontado a seu respeito. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e maravilhoso Pai, muito obrigada, meu Deus, por esse estudo. Ajuda-nos a afirmar a certeza da esperança em nossa vida, a profundidade da obra de Cristo Jesus que Ele fez por nós. Ele nos permitiu entrar nos santos dos santos, ter uma comunhão íntima com Deus Pai e com Ele. Através do Espírito Santo nós temos essa graça, que nós possamos andar firmes neste mundo, certos que estamos com Cristo Jesus, e Ele jamais nos desamparará. Está conduzindo o caminho, abrindo as portas, aplainando a estrada da nossa vida. Tudo para a glória do Teu santo nome, meu Senhor. Assim nós oramos agradecidos, porque sei que o Senhor vai firmar esse estudo no nosso coração, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado pela participação de vocês em mais uma aula. Agradeço a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece.
Abraços a todos, queridos. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá.